Olá, minha gente, professor Nelson Sartar aqui com vocês. Estamos trabalhando o livro de João Guimarães Rosa, Primeiras Histórias. Estamos trabalhando os contos presentes dentro desse livro. São contos que trabalham a essência das estruturas e das características de Guimarães Rosa, que mostram que o lado místico, filosófico, psicológico, existencial, metafísico do ser humano dentro de suas histórias. E para dar continuidade a isso tudo, nós vamos trabalhar agora com um moço muito branco. Vejam essa história aqui, que é uma história que lida até mesmo com aspectos transespaciais, né? Vamos ver isso daqui, olha só, então. Um moço muito branco. A história gira em torno de um jovem extremamente pálido, cuja aparência peculiar atrai a atenção e os comentários dos moradores da sua cidade. Tá? Apesar de sua fragilidade aparente, o rapaz surpreende a todos ao demonstrar coragem e determinação em situações inesperadas. Tá? Rosa utiliza o contraste entre a aparência física do jovem e sua força interior. Olha que interessante, essência e aparência, tá? Para questionar os julgamentos superficiais e destacar a complexidade do ser humano. Tá? O conto mistura humor e reflexão, explorando temas como preconceito, resiliência, imprevisibilidade das pessoas. Né? A gente julga as pessoas, tá? As pessoas são capazes do quê? De persistir, de insistir, de se transformar numa situação, tá? E o quanto as pessoas são imprevisíveis. Tá? Ao final, deixa a impressão positiva com o jovem provando sua verdadeira força, tá? Que sua verdadeira força está na capacidade de superar expectativas e desafios. Isso é que é a resiliência, superar aquilo que se espera, tá bom? Vamos ver a sequência cronológica, então? Isso daqui fala o seguinte, tá? Primeiro começa com o terremoto no Cerro Frio, tá? 1872. Catástrofes naturais abalam Minas Gerais. Fenômeno luminoso, terremoto, enchente, destruição generalizada. Povoados são devastados e sobreviventes vagam perdidos. Olha só isso aí. A chegada do moço à fazenda do Casco, tá? Um jovem misterioso, de aparência extremamente branca e luminosa, surge na fazenda de Hilário Cordeiro, próximo ao arraial do Oratório. Tá? Ele veste apenas um pano grosseiro e aparenta ter perdido a memória e a fala, tá bom? Hilário acolhe o jovem, tá bom? Homem bondoso, Hilário oferece comida, roupa e abrigo ao moço. O jovem, de modos sonhadores e introspectivos, atrai a curiosidade dos moradores. Lógico, quem é essa personagem, tá? E aí vem a opinião. Enquanto alguns se encantam com o moço, como o escravo José Caquembe, outros, como Duarte Dias, o veem com desconfiança. Tá? Duarte, pai de Viviana, julga o moço como possível criminoso e indesejável. Veja que todo mundo julga alguém que surge do nada como alguém possivelmente perigoso. Tá? O moço na igreja leva um jovem à missa, ele se comporta com serenidade e escuta a música com emoção contida. O padre Baião percebe algo extraordinário nele e o descreve como superior ao comum. Tá? Aí vem o encontro com Nicolau, o cego. Tá bom? O moço entrega uma semente ao cego Nicolau, que posteriormente cultiva uma flor rara e de cores indescritíveis. Tá? O que acontece? O conflito com Duarte Dias. Duarte Dias tenta levar o moço sob a alegação de que ele seria um parente desaparecido. Hilário defende o jovem e o conflito é mediado por líderes locais. Então vejo que as pessoas começam a não entender e a trabalhar esse tipo de relação. Aí vem a relação dele com Viviana, a jovem, desperta alegria. Tá? O jovem, né, o rapaz, muito moço, vai despertar alegria em Viviana, filha de Duarte, ao tocar delicadamente em seu peito. Tá? Duarte exige casamento, mas a exigência é rejeitada por Padre Baião e os outros. Tá? Vamos ver a mudança em Duarte Dias. Tá?
Em outro encontro, o jovem conduz Duarte até um local onde encontra um tesouro, diamantes ou ouro. Tá? Duarte muda completamente, tornando-se bondoso e virtuoso. Tá? O desaparecimento do jovem na véspera de seu, tá? Na véspera do desaparecimento, o moço acende 9 fogueiras com José Caquem. Tá? Ao nascer do sol, ele desaparece sem deixar vestígios, elevando-se como se tivesse asas. Tá? O impacto do jovem, tá? Sua ausência, deixa saudade em Hilário, Viviane e outros que se sentem transformados pela sua presença. Tá? O moço permanece uma figura misteriosa, ligada ao extraordinário e ao transcendente. Como se fosse assim, alguém que surge, sabe, de um lugar diferente. Alguns chegam até a desconfiar que ele veio de outro espaço, numa nave espacial, coisa assim. Tá? Mas é o quê? Como que é a nossa relação com o diferente, né? Como nós lidamos com isso daí. Vamos ver uma análise? Tá, o conto explora o fantástico e misterioso, entrelaçando elementos da cultura brasileira com simbolismos universais. Tá? A narrativa é cercada na aparição de um jovem enigmático, descrito como extremamente branco e luminoso, em um contexto de calamidades naturais no Cerro Frio, Minas Gerais, em 1872. Após um terremoto e enchentes devastadoras, o moço surge na fazenda do Casco, de Hilariano Cordeiro, simbolizando um mistério que ultrapassa a compreensão humana, ou seja, ele surgiu disso tudo. Né? Sem memória, fala ou história conhecida, ele é acolhido por Hilário, cuja bondade contrasta com o cenário de destruição e sofrimento ao redor. Tá? Então, vejam só os acontecimentos dentro desse contexto. O moço é caracterizado como alguém de aparência sobrenatural. Isso daí sugerindo um ser de outro mundo ou dimensão. Lembra-se que eu falei? Sua presença causa fascínio e inquietação entre os moradores. É o diferente, gente. Sabe? Então, por que entra no preconceito? Aí é o diferente. O diferente chama atenção. Alguns pelo exótico, outros discriminando por medo. Tá? Alguns, como o escravo José Caquendi, veem nele um ser extraordinário, enquanto outros, como Duarte Dias, reagem com desconfiança, associando a possíveis perigos. É aquilo, né? É o diferente. A figura do moço desafia a racionalidade, criando um contraste entre o humano e o transcendente. Sim, quem é ele? Né? Quem é ele? De onde ele veio? Tá? Por que ele está aqui? Qual que é a diferença dele entre os outros? Tá? Não é racional. Será que ele veio de outro lugar? As pessoas começam a criar imagens. Tá? Sua interação com o mundo ao redor é marcada por uma serenidade que parece elevar os que o cercam, especialmente Viviana, filha de Duarte Dias. Então vejam só, essa serenidade traz as pessoas assim que uma sensação positiva. Então vejam como a gente tem sentimentos diferentes em relação às pessoas e é em função a esses sentimentos, a essas sensações que nós agimos. Tá? O toque delicado do moço desperta na jovem uma alegria transformadora, rompendo com a sua tristeza. Tá? Esse momento carrega simbolismo espiritual e emocional, sugerindo um despertar interno provocado por sua figura quase angélica. Vejam o conceito angelical: branco, luminoso, sabe? Aquele toque místico que desperta bondade, clareza nas pessoas. Tudo isso daí vai construindo essa aura de mistério em torno do rapaz. Né? Seria ele um anjo, um ET, ou simplesmente uma pessoa diferente, né? Uma vítima, talvez, das tragédias que aconteceram, ou vítima física ou vítima psicológica, né? É o resultado. O conto explora as reações humanas ao desconhecido. Padre Baião reconhece algo superior no moço, enquanto Nicolau, o cego, recebe dele uma semente que gera uma flor única de beleza indescritível. Então vejam só aqui, ó. Cada um vê nele algo diferente. Né? O padre já o vê dentro de uma perspectiva espiritualizada, algo superior, um anjo talvez. Tá? Essa flor efêmera, tá? Ou seja,
diferente, mas assim, findável, reflete o caráter transitório e mágico da passagem do jovem pela comunidade. É algo que surge, assim como ele surge e vai embora, a flor também surge e vai embora. Ela não é eterna, mas ela traz ali o quê? A simbologia do diferente, do exótico que isso representa, tá? Como produto da natureza. Outro ponto simbólico é a transformação de Duarte Dias, né? Aquele que no começo acha que ele é um bandido, que passa de um homem arrogante e hostil a alguém virtuoso após ser conduzido pelo moço a um tesouro oculto, sugerindo que a verdadeira riqueza está ligada à transformação interior. Então, na verdade, não é o que ele encontra que o transforma, né? O material é apenas o que? Um exemplo, né? Mas o que nos transforma? Essa que é a grande pergunta, né? Falou, será que é o dinheiro? Ou esse tesouro não era dinheiro, era um tesouro maior, de outro significado para a pessoa, tá? Vem o desaparecimento do jovem ao amanhecer, após acender fogueiras com um caquende, que reforça sua natureza etérea, ou seja, do éter, né? Ou seja, diluível, não existencial, como um ser que transcende os limites do espaço e do tempo, ou seja, é alguém que some, alguém presente. Ele não pertence ao mundo terreno, e sua partida deixa um vazio profundo, mas também um legado espiritual para aqueles que o conheceram. Vejam que essa é a percepção colocada de alguém que surge do nada e que de repente desaparece. Tá? Então, essa percepção transcendental que nós temos. Existem pessoas que passam por nossa vida e que deixam marcas que a gente nem sabe porquê e elas vêm e vão embora. O Hilário e Viviana e outros sentem saudades e se veem marcados por sua passagem. Hilário é quem recebe o menino na fazenda. Tá? Enquanto Caquende continua a refletir sobre suas visões ligadas ao fantástico e ao divino. Lembre-se que Caquende é cego, tá? Mas ele reflete suas visões que ele tem. Ele tem visões sobre esse rapaz, né? Ou seja, é um sentimento que nasce, que surge. Veja que ele é presenteado com uma flor, uma semente, uma flor, sendo que ele é cego. Não é não? Então, todos esses aspectos são significativos, né? É a fogueira, que é a luz, o calor, tá? O fogo transformador, renovador. Lembre-se da simbologia, da metáfora do fogo, tá? João Guimarães Rosa constrói o conto com camadas de simbolismo unindo o real e sobrenatural. Essa que é a ideia, é que faça refletir, tá? É sempre importante esse conceito. A figura do moço pode ser interpretada como um emissário divino, um anjo ou uma manifestação do extraordinário em meio ao caos e à destruição. Ou seja, nem tudo dentro do ambiente de destruição pode ser negativo. É às vezes nos momentos de conflito que surgem as esperanças, né? É na dor que surge a visão do oposto, né? Como é que eu valorizo o positivo se eu não tiver noção do negativo? Como é que eu vou compreender o esplêndido se eu não tiver a perspectiva da dor? Então vejam que a tragédia, toda representada pelas catástrofes, pelo terremoto, aquilo lá é o negativo que promove a possibilidade de encontrar o positivo, tá? Que o positivo surge do negativo, porque é quando eu começo a olhar, quando eu estou num momento de profunda tristeza, eu procuro coisas positivas, ou então eu as reconheço quando em outros momentos eu não reconheceria, né? Quem está tudo bem não vê a beleza da vida e da natureza, tá? Então, o conto reflete sobre a fragilidade da existência, a busca por compreensão do desconhecido e a capacidade de transformação por meio do contato com o transcendente. É o religioso, lembre-se a presença do padre, é a esperança, a crença, a fé, sabe? O desconhecido como algo que mostra que existe muito além daquilo que nós percebemos, tá bom? E lógico, né, a linguagem rica em detalhes e nuances amplia o mistério e o impacto emocional da narrativa, deixando ao leitor a tarefa de preencher as lacunas interpretativas. É isso. Pô, mas o que ele quer dizer com isso? Coloca você essa ideia. É deixar essa brecha para que você possa ler e entender, para que você possa perceber os fatos acontecendo, né? Eu acho que é muito interessante
a gente ter a chamada leitura aberta. Não significa que você pode fazer o que você quiser, mas significa o quê? Que você pode refletir e tentar fazer justamente o que muitos fizeram dentro do conto. O que isso daí desperta em mim? Tá bom? Então, olha só, O Moço Muito Branco não é apenas um conto de mistério, tá? Mas também uma reflexão poética sobre a vida, a espiritualidade e o que está além da compreensão humana. O que está além de mim? Né? O que eu posso entender acima daquilo que eu compreendo? Né? Ou seja, eu sou capaz de entender o mundo nos seus mistérios? Eu sou capaz de entender aquilo que eu não conheço do mundo? Porque eu não conheço nada. Eu não conheço a mim. Né? Então vejam como ele explora justamente essa busca constante pela compreensão, pelo conhecimento. Logicamente, esse é o crescimento do ser humano. Tá certo? Muito bem, minha gente. Até o nosso próximo encontro com mais contos aí de Guimarães Rosa, com mais histórias da literatura brasileira. Forte abraço a todos e até mais.